está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, qual é? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Que gostoso começar mais um tempo de culto. Que Deus abra os nossos olhos para que a gente entenda aquilo que está na Bíblia. E onde nós estamos na Bíblia? Nós estamos no livro de Atos, lá em Jerusalém. Semana passada aconteceu uma coisa muito triste, não foi? Estevão foi apedrejado e morto. Por quê? Porque ele era cristão. E depois que Estevão foi apedrejado, muita gente ficou com medo. Tinha um homem em Jerusalém chamado Saulo, que a alegria dele era pegar cristãos e arrastar para a prisão. Então as pessoas começaram a se dispersar. Quem estava passeando um tempo ali em Jerusalém voltou para sua terra, para sua cidade. E os discípulos, muitos deles ficaram em Jerusalém e alguns também voltaram. Lembram que eles tinham escolhido algumas pessoas para ajudar lá na igreja? Um desses homens era Filipe. Lá em Atos 6 fala que Filipe era cheio de fé, cheio de autoridade e de uma paixão por Jesus. E o Filipe, ele resolveu sair de Jerusalém e caminhar até Samaria. Os samaritanos eram considerados inferiores. O povo de Israel entendia que eles eram mais santos, mais próximos de Deus. Então, Filipe chega em Samaria. E o que Filipe faz? Fica com medo e se esconde? Não! Filipe começa a ensinar, ele junta as pessoas na praça, nos lugares que existem em Samaria e ele começa a falar e as pessoas trazem os doentes e ele faz oração e eles são curados, trazem as pessoas endemoniadas e ele ora e expulsa os demônios, então começa um movimento na cidade e todo mundo começa a falar, você ouviu o que o Filipe está contando sobre Jesus? Você viu o que ele fez? E junta a multidão para escutar, para levar as pessoas até Filipe. Então, aparece um homem lá, um homem chamado Simão. Simão, ele era um feiticeiro lá na região de Samaria e ele era muito conhecido na cidade.
quando ele vê o Filipe pregando e vê as manifestações de Deus ali, ele começa a ficar interessado nisso. E ele chega para Filipe e fala: Filipe, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero entender um pouquinho mais do que é esse jeito de ser parecido com Jesus. E ele começa a caminhar pertinho ali do Filipe. E o Filipe ensina, e ele passa um tempo. E lá em Jerusalém chega a notícia que em Samaria estava acontecendo um avivamento, um grande movimento, muitas pessoas estavam conhecendo sobre Jesus. Então, o Pedro e o João vão até Samaria para conferir o que estava acontecendo lá. Quando o Pedro e o João chegam, eles falam: Filipe, o que está acontecendo aí? O Filipe conta super feliz. Fala: tem muita gente que está entendendo sobre Jesus, tem acontecido muitas coisas legais aqui na cidade. E eles conversam com as pessoas e veem que realmente Deus estava ali e que realmente tinha uma coisa muito especial acontecendo para os samaritanos. Então Pedro e João, ele fala: e vocês já receberam o Espírito Santo? E Filipe fala: ainda não. Então Pedro e João começam a orar pelas pessoas para que elas possam receber esse toque especial de Deus. Quando Simão vê isso, ele fica doidão. Ele fala: eu quero isso para mim, eu quero ter esse poder também. E ele chega lá pro Pedro e pro João, chega perto e fala assim: Pedro, me diz aí, quanto que você cobra para me dar esse poder? Porque eu também quero ter esse poder. O Pedro fica muito furioso e fala assim: Simão, pega o seu dinheiro e suma daqui. Você não entendeu nada sobre Deus. Deus não trabalha com barganha. Deus não se compra, as coisas de Deus a gente não compra. E Pedro dá uma bronca no Simão e fala assim: olha, você tem que se arrepender porque o seu coração é muito enganoso. Você tem que se arrepender e pedir perdão para Deus. Aí o Simão olhou para ele e falou assim: olha, você que ora então pedindo perdão. E Simão se arrependeu? Não sabemos se o Simão se arrependeu ou não. Mas o que nós podemos fazer é olhar para a vida de Simão e perceber se nós não somos assim também. Simão primeiro estava lá firme com o Filipe. Depois, quando chega o Pedro e o João, ele corre lá para o Pedro e o João. Então ele tinha uma coisa de novidade, de correr atrás de poder, de entender tudo errado, algumas coisas, né, do cristianismo, do relacionamento com Deus. Então Deus, ele não trabalha com barganha, com troca, até porque o que nós temos para dar para Deus, né? Tudo aquilo que Deus dá é de graça. E o que Deus tem para dar de mais precioso para nós, ele já deu lá na cruz, através de Jesus. E uma outra coisa para nós pensarmos é que o relacionamento com Jesus, nosso relacionamento com Deus, ele se mostra nas coisas simples do dia a dia, no jeito que a gente serve, no jeito que a gente ama. É nisso que consiste essa boa notícia, esse evangelho que Jesus falou para os discípulos anunciarem. Depois disso, Pedro e João voltam para Jerusalém. E Filipe? O Filipe, ele estava em Samaria, né? Então, o Filipe recebeu uma visita de um anjo que disse para ele: vá para o sul, para a estrada de Gaza. Então, o Filipe se levantou e caminhou em direção a Gaza. Quando ele chegou lá numa estrada meio deserta, ele viu uma carruagem passando pela estrada. Então Deus falou com ele: agora, Filipe, chegue perto da carruagem e siga. Imagine a cena, o Filipe correndo do lado de uma carruagem. Mas de quem era essa carruagem? Era de um etíope. Etíope é a pessoa que nasce lá na Etiópia. A Etiópia era um país que ficava relativamente distante de Jerusalém, de Israel. Este homem, que era funcionário da rainha Candace, ele era responsável por cuidar do tesouro dessa rainha. Ele tinha vindo lá da Etiópia até Jerusalém para adorar a Deus. Então ele já conhecia algumas coisas sobre Deus.
Enquanto ele estava em Jerusalém, provavelmente ele comprou um livro do profeta Isaías, mas naquela época não era um livro assim, era um rolo. E ele está lá na sua carruagem, lendo esse rolo. Então Filipe, ele se aproxima da carruagem e ele pergunta: Você entende o que lê? O homem respondeu: Como que eu posso entender se não tem quem me explique? Então ele parou a carruagem, o Filipe subiu nessa carruagem e ele começou a conversar e mostrou para Filipe que ele estava lendo um texto de Isaías que dizia: Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. Então o etíope perguntou: De quem que o Isaías está falando? É dele mesmo ou é de outra pessoa? E o Filipe falou: É de Jesus que Isaías está falando nesse texto. E foi explicando para o etíope todas as promessas que existem no Antigo Testamento, que Jesus cumpriu, quem é o Jesus, o Messias, esse enviado por Deus, o Filho de Deus, que veio para dar uma oportunidade de um novo jeito de se relacionar. E enquanto eles estavam conversando, o coração desse homem começou a ferver. E aí eles viram um lugar que tinha água. Ele perguntou: O que me impede de ser batizado? E o Filipe respondeu: Você crê Jesus em todo o seu coração, assim você pode ser batizado. Então eles pararam a carruagem ali pertinho daquele lugar que tinha água, desceram. O Filipe foi lá, batizou esse etíope e ele ficou tão feliz, tão feliz. E na hora que eles saíram da água, você não vai acreditar no que aconteceu. O Filipe desapareceu. A Bíblia diz que ele foi arrebatado. Mas o que é arrebatado? Fala galerinha, estamos aqui em mais um Falando com Miguel. A palavra de hoje é teletransporte. Teletransporte, cientificamente, é quando você transforma uma pessoa ou um objeto em energia e depois reconstitui ele em outro lugar. Tipo eu. Aqui. 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 Você sabia que tem muitos super-heróis que têm esse poder, igualzinho o meu aqui? Mas na nossa história, Filipe foi teletransportado ou arrebatado de um lugar para o outro. Tchau! Filipe foi teletransportado para uma outra cidade a uns 40 quilômetros ali de Samaria. E o etíope, ele seguiu viagem feliz porque agora ele estava entendendo o que ele tinha lido. E o Filipe continuou pregando, continuou falando, continuou ensinando, continuou anunciando sobre esse reino. E essas duas histórias mostram pessoas diferentes que ouviram falar sobre a mensagem, sobre a boa mensagem de Jesus e tiveram diferentes atitudes. Um queria negociar, queria barganhar, queria comprar o Simão, né? E esse homem, ele queria aprender, ele estava com muita vontade e ele queria começar uma vida nova com Jesus, que o batismo é isso, né? Começar uma vida nova com Jesus. E você? Qual é a sua atitude quando você ouve, quando você escuta sobre essa boa mensagem de Jesus? Pare e pense um pouquinho e ore pedindo para que Deus te ajude a entender o que você lê. E se você não conseguir entender, que você peça ajuda. Qual é o nosso versículo da semana? O dessa semana é: Pois pela graça de Deus vocês são salvos pela fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente de Deus. Efésios 2:8.
Sim, a salvação, o nosso relacionamento com Deus é de graça, é presente de Deus. Então nunca se deixe enganar. Se alguém quer vender qualquer coisa que é de Deus, você cai fora, porque é de graça. Deus faz as coisas de graça, Deus dá de graça a oportunidade de nós nos relacionarmos com Ele, Deus dá de graça os dons que Ele tem para dar. Isso não é comprado, nunca. E também nós podemos lembrar que a salvação começou lá em Jerusalém, agora já foi para Samaria e está indo para os confins da terra. Então a salvação ainda hoje é para todos nós, para aquelas pessoas que você gosta, para aquelas pessoas que você não gosta muito. A salvação é para gente rica, é para gente que tem menos, é para gente de cores de peles diferentes, é para todas as pessoas. Deus não faz essa diferença de pessoas. Deus estende isso para todas as pessoas. É gostoso pensar nisso, né? De que diante de Deus não existe diferença. Deus acolhe, Deus abraça todas as pessoas. Que Ele nos ensine a sermos assim. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Boa semana! Nós nos encontramos na semana que vem. Tem bastante coisa para você pensar aí. Então, até! Ah, fique... Peraí. Ih, anjo! Não, doidão!